Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Vou falar sobre esse mercado da bola rubro-negro, porque o Flamengo vê aí dificuldades para ter Carrascal no Super Mundial de Clubes, mas o Flamengo não vai desistir da contratação do jogador. Vou explicar para você o que está acontecendo. Pode ainda ter o jogador no Super Mundial de Clubes, Henrique? Pode sim, essa contratação chegar para reforçar. É difícil, mas o Flamengo, caso não consiga, o Flamengo não vai desistir da contratação de Carrascal, que inclusive o Dinamo Moscou da Rússia recusou duas propostas do Flamengo. Vou falar sobre isso e vou falar também sobre a situação do Gerson, porque o Zenit da Rússia agora quer incluir o Wendel na negociação por Gerson. O que eu quero falar para vocês é que o Zenit tem aí em mente duas possibilidades de poder fazer propostas ao Flamengo: comprar o Gerson pelo valor da multa rescisória, e também a outra possibilidade é poder investir na negociação com o Wendel. Vou explicar para você o que está acontecendo. O Flamengo tem alguns motivos para não temer perder o Gerson para o Zenit ou para qualquer outra equipe da Europa. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Jorginho sendo apresentado no Flamengo oficialmente, e vou falar sobre as palavras do Felipe Melo, hein? O que ele falou sobre essa contratação de Jorginho, contratação sensacional para o Mengão queridão, e falar também sobre a situação de Carlinhos. Carlinhos recusou proposta do Remo de Marcos Braz. Carlinhos, que está fora dos planos de Flamengo e Vitória, e mesmo assim não aceitou se transferir para o Remo. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Já começa aqui falando sobre as palavras do lateral esquerdo, Juninho Capixaba. Ele concedeu uma entrevista ao Charla Podcast e ele rasgou elogios ao seu ex-companheiro, que hoje está no Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz. Olha só o que o Juninho Capixaba falou. O Léo Ortiz é diferente. Defensivamente, não tenho o que falar. Um cara muito rápido e toma boas decisões na hora de marcar. Agora, ofensivamente, acha uns passes que até eu, quando joguei no meio, ficava surpreso. Disse aí o Juninho Capixaba sobre o zagueiro Léo Ortiz. Eu hoje, sem sombra de dúvida, o zagueiro Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros da América do Sul, sem sombra de dúvida. Vocês concordam comigo? O nosso zagueiraço, nosso zagueiro 10. Ponto. Fala também sobre as palavras de Varela sobre a Arrascaeta. Cara, a Varela, que está em processo de uma renovação para valer com o Flamengo, e ele falou sobre a Arrascaeta em sua renovação. Olha só o que ele falou: muito contente pela renovação, mas também fico um pouco triste falando do Arrasca. Ele, para mim, é um deus aqui e no Uruguai. Um cara muito humilde, que também quero que ele fique. Então, o Varela aí sobre o Arrascaeta, que é muito que o Arrascaeta fique no Flamengo. Vale lembrar que o Arrascaeta ainda tem contrato com o Flamengo, nação, até o final de 2026. Ou seja, o Arrascaeta ainda tem com o Flamengo mais 1 ano e meio de contrato. O Flamengo já chegou a falar sobre, uma renovação com a Arrascaeta, só que o Flamengo não tem pressa para renovar com a Arrascaeta. O Flamengo tem tempo hábil para poder chegar, sentar e conversar com a Arrascaeta. Acredito que no momento certo o Flamengo vai sim elaborar aí uma forma bacana de poder manter o nosso camisa 10 uruguaio Jorginho Arrascaeta, que inclusive vem jogando muita bola nessa temporada. Essa é a verdade. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo Carlinhos, que está fora dos planos do Flamengo e também do Vitória. Carlinhos recusou proposta do Remo de Marcos Braz, meus amigos. O próprio diretor de futebol do Remo, Marcos Braz, afirmou que Carlinhos não aceitou ir para o clube e deseja ficar em Salvador. O Vitória não conta com o atacante e quer devolvê-lo antecipadamente ao Flamengo, que não aceita a devolução antes do fim do empréstimo. E nessa situação segue esse impasse. Flamengo
não quer a devolução, a não ser que tenha algum clube interessado, seja por empréstimo ou talvez uma compra em definitiva do Carlinhos, né? Vale lembrar que o Remo se interessou, como eu já falei aqui para vocês, só que o Carlinhos não aceitou. O Carlinhos não aceitou a proposta do Remo. Com isso, o Carlinhos decidiu ficar em Salvador. Só que o Vitória também não conta, né, com o Carlinhos. E aí fica essa questão. Lembrando que Carlinhos tem contrato com o Flamengo definitivamente até o final de 2026. Mais 1 ano e meio de contrato com o Flamengo. O contrato de empréstimo com o Vitória acaba no final deste ano. Tem mais 6 meses de contrato com o Vitória. Ou seja, vamos ver como deve acontecer essa situação do Carlinhos. Mas o Flamengo está certo? Essa posição do Flamengo em não aceitar a devolução do Carlinhos? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Nesse exato momento está acontecendo a apresentação oficial do novo reforço do Flamengo, Jorginho, sendo apresentado oficialmente. O Flamengo fez um treino hoje na manhã. O treino teve início às 9h30 da manhã. Amanhã o elenco ganha folga. Segunda-feira volta aos treinos, segunda e terça. E quarta-feira tem viagem para os Estados Unidos. Tá chegando o dia aí do Mengão Queridão estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no próximo dia 16 contra o Esperance de Tunis. Mas hoje o Jorginho está sendo apresentado oficialmente. Logo mais eu vou trazer aqui as palavras de Jorginho, que ele falou nessa entrevista coletiva muito bacana. Mas enfim, o Felipe Melo, ele, entrevista lá no Sport TV, ele rasgou elogios à contratação de Jorginho e ele falou o seguinte: olha só, uma baita contratação do Flamengo, baita de um nome. Um cara que não foi terceiro melhor do mundo à toa, jogou em grandes centros. Joguei contra ele quando passou pelo Nápoles. Todos os lugares onde passou, onde jogou, ele sempre aí jogou muito. Disse aí o Felipe Melo rasgando elogios ao Jorginho, novo reforço do Mengão Queridão. Se falando sobre mercado da bola, vamos falar sobre a situação do Gerson, porque agora o Zenit quer incluir o Wendel na negociação com Gerson. Zenit ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo Gerson. O clube russo estuda a possibilidade de investir os 25 milhões de euros à vista, valor da multa rescisória do jogador, ou trocar o Wendel mais 5 milhões de euros. O diretor do clube russo sonha com o volante do Flamengo, que ainda não se mostrou flexível com essa ideia de deixar o rubro-negro, mesmo com um aumento salarial vantajoso na Europa. O Gerson não tem essa intenção de deixar o Flamengo. Já vou mandando a real aqui, tá? Mesmo com um salário altíssimo, recebendo grande salário lá no clube russo, o Gerson não pensa em deixar o Flamengo. Só que agora o Zenit quer o Gerson. O Zenit quer o Gerson. Mas, Henrique, a multa rescisória do Gerson é só 25 milhões de euros. Olha só, a multa do Gerson antes da renovação era de 200 milhões de euros. Só que no meio daquela negociação do Flamengo e renovação do Gerson, o Gerson pediu um tempo de contrato, o Flamengo ofereceu outro, um tempo menor. E aí o Gerson aceitou, mas aceitou com uma condição: diminuir o valor da multa rescisória, que cairia de 200 para 25 milhões de euros, que eu acho aí um valor que clubes podem pagar. Mas nesse momento o Zenit ainda não fez nenhuma oferta oficial. O diretor do clube russo estuda essas duas possibilidades: pagar a multa à vista, o Flamengo só libera se for à vista, pagar a multa à vista, 25 milhões de euros, que daria 159 milhões de reais, ou trocar o Wendel mais 5 milhões de euros. E aí, torcedor, o que você acha sobre essa situação? Você realmente aceitaria o Wendel mais 5 milhões de euros pelo Gerson? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O Vene Casagrande trouxe até aqui um detalhe importante, fala do seguinte: olha só, motivos que fazem a diretoria rubro-negra não temer perder o Gerson para o clube russo ou qualquer outro clube da Europa, pelo pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros. Gerson já tem idade considerada avançada, 28 anos, para altos investimentos europeus. O jogador já foi para a Europa e voltou ao Brasil 2 vezes. A multa tem que ser paga à vista. Na visão da diretoria rubro-negra, poucos clubes têm condições de fazer o investimento à vista. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu não sei, o Zenit pode fazer isso aí. Agora, se aparecer algum clube árabe, esse dinheiro aí para os árabes é nada. É nada. Essa é a verdade.
Então, se caso, o Flamengo já deixou claro, só sai pela multa rescisória à vista, o pagamento da multa rescisória à vista, e pelo desejo do jogador. Então, se o clube chegar, botar na mesa do Flamengo os 25 milhões de euros e o Gerson topar também se transferir, acabou. Gerson deixa o Flamengo. Ponto. É isso que está acontecendo, mas no momento não chegou nenhuma proposta oficial ainda na mesa do Mengão Queridão. Vamos falar agora sobre Jorge Carrascal, reforço que o Flamengo ainda sonha para o Super Mundial de Clubes, mas encontra agora empecilho, né? Uma dificuldade aí. Vale lembrar que o clube russo, o Dinamo Moscou da Rússia, recusou 2 propostas do Flamengo. Quais foram as 2 propostas? O Flamengo ofereceu primeiramente 10 milhões de euros, livre fixo, para ter o Jorge Carrascal. O clube russo pede 15 milhões de euros. O Flamengo foi lá, ofereceu os mesmos 10, mais 2 milhões em bônus por metas. Também foi recusado pelo russo. O que acontece é que o Flamengo vê aí, encontra uma dificuldade nesse momento para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que essa é a ideia da diretoria do Flamengo, além de Jorginho ter o Carrascal também, jogando ali no meio de campo, reforçando a equipe do Mengão Queridão no Mundial de Clubes. Só que o Flamengo agora vê ali, né, o Carrascal com um tempo curto, vai até terça-feira, a data limite para escrever o jogador, para poder enviar à FIFA a lista. Com isso o tempo fica curto. A diretoria quer trabalhar com paciência das negociações pelo meia colombiano para não fazer loucuras financeiras. Com isso o clube seguirá tentando contratar o jogador, mesmo que não consiga até terça-feira contratar o jogador visando o segundo semestre. O Flamengo não vai desistir de Carrascal. Mesmo que o Flamengo não consiga, o Flamengo não vai desistir o Carrascal se o Flamengo não conseguir contratar o jogador para o Mundial de Clubes. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você pagaria os 15 milhões de euros e já teria o Carrascal para o Super Mundial de Clubes? O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Vale lembrar que tem outros nomes também sendo avaliados pelo Flamengo, como a situação envolvendo Ezequiel Barco, que é um dos nomes que o Flamengo também visa para reforçar o meio de campo do Flamengo. O Andrés Pereira fazendo declarações, quer voltar ao Flamengo, tudo e muito mais, mas o foco do Flamengo nesse momento é Jorge Carrascal, beleza? Vou ficar ligadaço aqui com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações para você ficar ligadaço no nosso Mengão Queridão. Então já aproveita, confere aqui embaixo, tem um botãozão vermelho com o nome inscrever. Se você não é inscrito, dá essa moral, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.